Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, capítulo 4.3, Cantinho da Unidade. O Cantinho da Unidade é o momento mais especial da relação entre o conselheiro e os desbravadores, sendo o ponto-chave para o funcionamento do sistema de unidades. É o momento da reunião onde consegue-se com mais êxito impressionar os garotos nos caminhos de Deus. Dessa forma, o conselheiro deve usar a sua criatividade para tornar esse momento o mais atrativo possível, para que esse processo ocorra de maneira natural e agradável. Em todas as reuniões regulares do clube deve haver pelo menos 30 a 40 minutos dedicados ao cantinho da unidade. É um momento que nunca pode faltar ou ser substituído por outra atividade. Esse período deve ser usado para o desenvolvimento da unidade, através de atividades que trabalhem os pilares do clube de desbravadores, faculdades físicas, mentais e espirituais. Para isso, é necessário observar as orientações a seguir. Primeiro, é necessário ter em mente que o cantinho da unidade não é o momento para se cumprir as classes. No que diz respeito às classes, o trabalho do conselheiro é acompanhar o andamento de cada desbravador, ajudando-os a cumprir os requisitos que precisarem. Claro que nada impede que uma especialidade ou um requisito, como as discussões, leitura de livros, etc., sejam feitos dentro do cantinho, mas não pode ser a rotina dos clubes. Para tornar o programa mais interessante para o desbravador e atraí-lo para as atividades do clube, o conselheiro deve trazer filmes, jogos, caça-palavras, curiosidades, gincanas, leituras de livros, brindes para sortear e etc. Estes já são itens que, se bem administrados, preencherão todos os cantinhos do ano, cabendo ao conselheiro usar o bom senso para controlar as atividades. Ao se escolher um filme, é necessário que o conselheiro e o diretor o assistam previamente com bastante cautela, para observar se não há qualquer coisa, mesmo que apenas um detalhe, que seja contra os princípios adventistas. Caso haja, ele deve ser imediatamente descartado. Os filmes são bem maiores que 40 minutos, então não será possível assistir tudo num dia só, mas o conselheiro pode dividi-lo para 2 ou 3 reuniões, como costuma acontecer nas escolas. Outro ponto a se fazer é repassar o programa da unidade, combinando com os desbravadores os momentos sociais da unidade, como por exemplo noite do pijama, torneio esportivo, acampamento da unidade, fazer alguma refeição fora. A unidade é livre para organizar os seus eventos, mas antes o conselheiro precisa combinar as datas e obter a autorização da comissão executiva do clube. As atividades recreativas e esportivas são as que mais agradam e por isso devem integrar o cantinho da unidade. Porém, elas devem ser planejadas pelo conselheiro para que não se repitam em todas as reuniões, perdendo-se o foco do programa. Torneios esportivos, inclusive envolvendo outras unidades com regras bem delimitadas, são excelentes opções para este momento. Infelizmente, a maior parte da população não gosta de ler. Porém, como a leitura é a grande porta para o sucesso na vida, em qualquer área do conhecimento, é obrigação do clube desenvolver programas para o seu desenvolvimento. Um clube de leitura ou clube do livro é uma ótima maneira de se cumprir essa meta. No clube de leitura, dedica-se um período do cantinho da unidade para que todos os desbravadores leiam um dos livros disponibilizados pela comissão executiva. Cada desbravador deve ter o seu próprio livro, pois compartilhar o mesmo livro para 2 ou mais desbravadores, ou mesmo o conselheiro ler apenas um livro para todos acompanharem, não é eficaz e, portanto, não deve acontecer. Ao final de cada mês, o conselheiro faz a reunião do clube de leitura, dentro do cantinho da unidade ou mesmo na casa de algum desbravador. Nela, os desbravadores terão que entregar um relatório escrito e contar qual a história do livro que leram.
Assim que terminarem, trocam-se os livros e inicia-se novo rodízio. O livro Pela Graça de Deus e o livro do Clube do Livro Juvenil do Ano devem fazer parte dessa biblioteca. Para esse momento se tornar ainda mais produtivo e eficaz, o conselheiro deve corrigir as redações escritas pelos garotos e garotas e fazer observações em relação ao conteúdo, ortografia, linguagem e etc. Ele nunca deve expor nenhum deles ou mostrar as observações para outro desbravador. É necessário deixar bem claro que essas redações não contam pontos ou farão eles perderem qualquer atividade do clube. O objetivo é desenvolver neles a capacidade da escrita, o que fará muita diferença na futura vida acadêmica e profissional deles. Um item que não pode faltar nunca é a meditação. Mesmo existindo devocional geral no primeiro momento da reunião, a meditação dentro do cantinho da unidade é ainda mais importante, pois assim os desbravadores se sentirão mais à vontade para participar e também para solucionar dúvidas. Dessa maneira, eles terão um crescimento espiritual ainda mais completo. É também dentro do cantinho da unidade que o conselheiro ensina aos desbravadores os fundamentos do clube, como os ideais, o hino, o grito de guerra, a história dos desbravadores, a história do clube local, como apresentar à unidade comandos básicos de ordem unida. É função do conselheiro transformar os seus garotos em excelentes desbravadores, ensinando tudo o que eles precisam para que possam desenvolver bem as suas atividades. Outro item a ser cumprido é o incentivo à leitura do ano bíblico. O conselheiro, juntamente com o capelão do clube, deve criar planos e estratégias para cumprir esse objetivo. O cantinho da unidade é o momento mais adequado para se trabalhar o sistema de méritos do clube. A ficha de presença e acompanhamento de cada desbravador é item importante desse sistema e deve ser corretamente preenchida pelo secretário em todas as reuniões. Para que o cantinho da unidade ocorra de maneira adequada, o conselheiro deve se preparar semanalmente para ele, dentro da proposta do programa. As atividades devem ser variadas, para que os desbravadores desenvolvam habilidades em diversas áreas e de diversas maneiras. Todas elas devem ser pensadas com antecedência e todos os materiais providenciados. Em um tempo onde as crianças estão acostumadas com amizades virtuais, o cantinho da unidade proporciona amizades reais, tanto com as crianças da mesma idade quanto com Jesus. 4.3.1 Atividades sociais. Conforme visto nos capítulos sobre desenvolvimento do adolescente, cada faixa etária necessita de um tipo de interação social para que haja um desenvolvimento saudável. Em um mundo cada vez mais virtual, as crianças precisam cada vez mais de amizades reais. As atividades regulares do clube suprem boa parte da carência da interação social. Mas, para que a experiência seja completa, é preciso realizar atividades com foco específico na integração, especialmente na unidade. O conselheiro é o principal responsável por promover a aproximação entre os desbravadores. É ele que está perto e conhece bem a personalidade de cada um. Portanto, ele deve estudar quais são as melhores atividades para unir o seu grupo. Assistir um filme juntos, planejar um passeio, fazer uma especialidade que os meninos ou meninas tenham um interesse especial, fazer uma refeição juntos, fazer uma noite do pijama, tudo isso contribuiu para proporcionar e solidificar boas amizades. Pontos importantes que se deve ter em mente ao realizar um evento social particular da unidade. O procedimento de autorização de saída é o mesmo que das outras atividades do clube. Sempre que possível, o diretor ou diretor associado deve estar presente. A atividade deve estar estritamente dentro dos princípios cristãos, inclusive dos princípios de saúde. A atividade deve, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento físico, mental ou espiritual dos desbravadores. Além das atividades sociais da unidade,
O clube deve pensar também em alguns eventos para se fazer com o grupo todo, aproveitando a oportunidade para criar vínculos com membros da igreja e pessoas da comunidade. As atividades sociais, ao lado das atividades missionárias e comunitárias, são os meios mais eficazes para a divulgação do clube. Festas típicas da região, festa do milho, do morango, da uva, horas sociais com brincadeiras de roda e marchas, festivais de talentos, comemoração do Dia das Mães e dos Pais, ajudam a criar visibilidade e aproximar as pessoas. Nesses eventos também é imprescindível seguir os princípios da modéstia cristã e da reforma da saúde.